Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, quero compartilhar contigo uma mensagem de Deus. Fique comigo até o final desse vídeo, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, e versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Irmãos, olha em sua volta. Eu quero que você pare um pouco. O meio de comunicação que você tem em sua casa, celular, redes sociais, olha as notícias, olha a violência, a depravação, a imoralidade, olha o que está acontecendo em sua volta, nos mostrando que os dias são maus e nós precisamos, irmãos, se revestir das armaduras de Deus. Nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo, conforme está escrito em Salmo 91. O tempo da gente se conscientizar. Nunca houve uma época, irmãos, como essa, que a humanidade deveria se voltar para Deus. Diante dos acontecimentos mundiais, diante dos sinais, diante dos cumprimentos das profecias bíblicas, irmãos, o mundo não cumpre a palavra, mas a palavra de Deus se cumpre piamente neste mundo, irmãos. É notório, diante dos nossos olhos, o amor de muitos se esfriou, a falta de amor, a falta de compaixão pelo seu próximo. Em nossa cidade aqui, constantemente, eu moro aqui perto do cemitério, e sempre eu passo na frente do cemitério, irmãos. Eu falo isso não para poder ser exagerado, não. Todos os dias tem enterro no cemitério. Todos os dias a gente passa ali e está enterrando alguém. Pessoas morrendo, umas perdendo sua vida por doença, outras sendo assassinadas, como recentemente agora. Teve um assassinato aqui na nossa cidade, pessoas conhecidas. Irmãos, os dias são maus. É tempo da gente se conscientizar e buscar a presença de Deus. Quanto mais eu oro, irmãos, mais me dá vontade de orar. Eu comuniquei com os irmãos na nossa igreja que eu precisava de uma semana de descanso, de dormir cedo, deitar à meia-noite e dormir a madrugada toda. E um dos irmãos falou assim: pastor, será que o senhor consegue? Pensa que não, está o senhor lá de novo, postando vídeo de madrugada, orando, mandando mensagem no grupo de madrugada, oração. Irmãos, é a urgência. Muitos não querem perder noite de sono, com medo de ficar velho, ficar feio. Mas, irmãos, do que vale essa embalagem sem Deus? O que vale essa capa aqui, essa casca sem Deus? O que vale uma beleza física se não tem Deus, se não tem a presença de Deus? As pessoas estão preocupadas com a aparência física, de ficar mais novo, estão preocupadas com a beleza externa e estão esquecendo da alma, estão esquecendo de buscar a presença de Deus. Lideranças que vivem dentro de academia, que vivem preocupado com o corpo, enquanto não paga mais preço em oração, em jejum, orando, intercedendo pelas vidas, pelas almas. Muitos talvez perguntam: mas para que orar? Para que tanta consagração, tantos propósitos? Eu recebo mensagens, irmãos, de pessoas, lideranças de outros ministérios que falam que não conhecem um ministério como a MPV, que ora tanto, que busca tanto a presença de Deus. E muitos chamam nós até de fariseu, porque nós temos uma vida de oração. A gente tem uma vida, irmãos, dedicada ao Senhor em oração, mas nós não se sente melhor do que ninguém. Pelo contrário, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente enxerga que somos pobres, miseráveis, pecadores que precisamos do Senhor. Mais enxergamos nossos pecados, nossas falhas que precisamos melhorar. Essa é a realidade. Quanto mais a pessoa se afasta de Deus, menos ela consegue enxergar os seus pecados. Pedro, quando recebeu um milagre, e o Senhor Jesus se aproximou dele e falou assim: Senhor, se aparta de mim, eu sou um pecador, se aparta de mim. A presença de Jesus se aproximando de Simão Pedro fez ele enxergar que ele é um pobre, miserável, um pecador.
A oração não nos deixa superior a ninguém, mas nos faz ser mais humildes, nos faz ser mais mansos e nos faz ser mais dependentes de Deus e mais amorosos, irmãos. E nos faz reconhecer que precisamos orar todos os dias. A oração ela não nos faz nos sentir melhor do que ninguém. Quem fala que tem uma vida de oração, mas se acha superior às pessoas, é totalmente errado. Então não tem uma vida de oração. Porque muitos confundem superioridade com autoridade. A autoridade é uma coisa, a oração nos dá autoridade, unção e graça, intimidade com Deus. E muitos confundem autoridade e unção com superioridade, e não é. Uma pessoa que tem uma vida, irmão, de oração, ela é humilde, ela é simples, ela é uma pessoa que está procurando todos os dias melhorar suas ações diante de Deus. Irmãos, o tempo é esse. Hoje, em nossos dias, precisa botar em pauta a palavra de 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a face do Senhor e se converter dos teus maus caminhos, então o Senhor vai ouvir dos altos céus as nossas orações, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Irmãos, a gente olha em nossa volta, a gente olha para a igreja, o declínio espiritual, as pessoas assim vai descendo, as pessoas procurando o seu bem-estar, procurando riqueza, procurando cada dia mais a luxúria dessa terra. Irmãos, um cristão genuíno, ele precisa entender que a pátria dele, a riqueza dele, não está aqui nessa terra, irmãos. Está no céu com o Senhor. A gente vê homens, pastores, todos os cargos eclesiásticos, que andam de BMW do ano, carro de quase 1 milhão, SW4, lançamento de quase 1 milhão, porque é quase 500 mil. Irmãos, a gente observa em nossa volta, isso tudo vai ficar aqui, tudo, porque o decorrer desses anos, irmão, tu pensa que a minha mente, ela pensa desse jeito agora, depois de quase 19 anos servindo a Deus, eu novo convertido, eu ia em minha volta e falei, Senhor, não vale a pena a gente estar dentro da tua casa e com os olhos fixados na luxúria dessa terra. A gente deseja sim ter um carro bom para andar com a família, buscar os irmãos, fazer a obra, fazer uma viagem missionária, ter uma casa para a família, coisas básicas da vida. Agora, muitos desejam muito mais além disso. Muitos, se tem um carro 2018 ou 2024, tem que comprar o carro 2025, 2026, que é o do ano, que é o lançamento. A ambição não para, só cresce. Nós que servimos a Deus devemos olhar para o Senhor Jesus e falar, Senhor, eu tenho o que comer, o que vestir, eu tenho um teto, eu tenho a presença do Senhor na minha vida, continue me sustentando desta maneira. Eu já percebi uma coisa, irmãos, às vezes eu venho aqui no canal, eu peço uma ajuda para poder reformar, que nem recentemente agora reformar tipo uma garagem grande para poder ali estabelecer um ponto de pregação, aonde uma família se converteu, aonde ali antigamente era uma boca de fome, agora vai ser aberto um ponto de pregação, aonde vidas vão ser alcançadas. A gente faz um apelo, a gente pede uma ajuda, a gente vê a dificuldade que é. Uma ou duas pessoas mandam uma ajuda, dentro de muitas pessoas que às vezes vê os nossos vídeos. E às vezes quando eu vejo pessoas, homens pastores que têm condições para isso, tinha mês de férias, vai para a beira da praia, fica andando de sunga, a esposa de biquíni, e eu vejo meio mundo de gente comentando, pessoas bancando, mandando dinheiro e mais dinheiros. E a gente vê que a porta larga sempre vai prosperar mais do que a porta estreita, sabe por quê? Porque tem quem para torcer na porta larga. A porta estreita, irmãos, são poucos que se levantam para poder ajudar. Essa realidade. Os dias são maus, é de forma em geral. Os dias são maus,
é de forma em geral. Aonde se prega o amor, aonde se prega a verdade, onde se prega a renúncia, aonde se prega a santificação, onde se prega a crucificação de Cristo, aonde se prega o céu, salvação, nós estamos sofrendo. Aonde se prega um evangelho terreno, um evangelho homocêntrico, está prevalecendo e crescendo cada dia mais. Aonde pessoas chegam em ministérios grandes, entrega chave de carro, e às vezes é o único carro. Um dia um irmão falou bem assim para mim, o evangelista Daniel, ele falou assim: pastor, eu acho que eu vou pegar meu carro e vou fazer algo aqui de uma loucura. Vou pegar meu carro e trocar no lote para a igreja. Eu falei assim: não faça isso, esse carro é seu, é ir andar com a tua família. Foi o carro que Deus te deu para você poder andar com a tua família, vir para a igreja, ajudar a sua família, levar a sua família, uma filha para o hospital. Dentre outros irmãos já falou comigo isso também. Pastor, eu vejo tua labuta. Eu falei assim: não precisa disso. Agora um dia, se Deus te dá 2 e você sentir, aí sim, pegamos e trocamos um lote. Fora isso, não. O carro é seu. Esses homens, quando eu vejo vídeos no YouTube, pessoas que entregam aliança, relógio aqueles relógios caros, corrente de ouro, de prata, coloca ali no altar, coloca carro, eles pegam sem falar nada, não pergunta como é que está a situação daquela pessoa, não pergunta se aquela pessoa está dando aquilo ali, mas se não vai prejudicar a família. Eu não falo nem dos adornos, porque adornos poderia sim colocar lá e derreter e fazer ouro e vender e ofertar, ajudar o trabalho social da igreja, como o povo lá no Egito, né? O pessoal tinha adornos de ouro e ele usou para idolatria, fazendo um bezerro de ouro. Mas quando Moisés desceu do monte, ele derrubou o bezerro de ouro, acabou com aquilo e também acabou com a idolatria e com os adornos também que tinha ali, porque o povo usou todos os seus adornos para poder fazer o bezerro de ouro. Às vezes, tem muitos adornos na vida das pessoas que se tornou objeto de idolatria, que as pessoas não conseguem viver sem eles. Pingente de ouro, brinco de ouro, pinça, essas coisas todas. Tem gente que não consegue viver sem isso. Se tornou idolatria, se tornou um bezerro de ouro na vida da pessoa. Outra hora eu volto aqui com esse assunto com mais profundidade, explicando que muitos adornos têm virado idolatria, têm virado bezerro de ouro na vida de muitos. Então a gente observa e olha em nossa volta, irmão, observa a porta estreita, que Jesus Cristo disse que poucos iam passar por ela. Tem sofrido, mas vale a pena, irmãos. Nós estamos aqui nessa terra apenas de passagem. Não fica pensando que você vai viver a vida toda. Não fica pensando que o dia que você já está juntando no banco aí vai durar pro resto da vida, não. Que você vai desfrutar, vai juntar, vai conquistar isso e aquilo, não. Porque uma hora dessa aí, a morte bate em nossa porta. O que a pessoa juntou, o que a pessoa com ambição comprou, juntou, vai ficar tudo aí pataço hoje, tudo sem ser consumido. Vai ser tudo consumido. As pessoas estão valorizando tanto as coisas dessa terra, irmãos. Vivemos em dias que eu olho em minha volta, irmãos. Eu olho para a decadência de alguns irmãos. Decadência, porque para mim uma pessoa que despreza a presença de Deus por coisas dessa terra é uma decadência espiritual, uma falta de visibilidade. Bernabé é um homem próspero. Quando Jesus alcançou a vida dele e vendeu uma das suas propriedades, ou foi todas, e repartiu com os pobres. Hoje o rico, estou falando do rico cristão, ricos empresários, crentes empresários, quanto mais tem, mais eles querem. Ah, meus irmãos, eu peço a Deus que meu coração não venha se corromper ao ouro dessa prata, ao ouro dessa terra e à prata dessa terra, mas que meu coração venha se voltar cada dia mais para Deus. Do que adianta o coração se corromper com as coisas dessa terra e perder o bem mais precioso que é a salvação.
estão trocando Jesus por menos de 30 moedas de prata, estão vendendo Jesus por muito menos. Eu oro todos os dias, oro pela vida de todos vocês, que toda ambição, que toda idolatria, que todo mal, que tudo que possa te afastar de Deus, possa cair por terra, e que o nosso coração, que nós possamos se voltar para Deus cada dia mais, olhando em nossa volta o que Jesus Cristo disse, irmão, em Lucas 18, contextualiza todo o último versículo, se eu não me engano é o versículo 8 por diante, de Lucas capítulo 18, porventura, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, achará fé? A fé de muitos está sendo consumida pelo ouro e pela prata. A fé de muitos está sendo enterrada pela ambição, orgulho, soberba. Vale a pena? Vale a pena? Não vale. De maneira alguma. Muitos podem olhar para mim e falar assim, o que o pastor Luciano tem? Tem nada de bem material. Mas eu procuro ter tudo de espiritualidade com Deus. Muitos interesseiros vão para a igreja atrás de bênção material, atrás de um evangelho conhecido como a teologia da prosperidade, procurando ser bem-sucedidos. Mas do que adianta ser bem-sucedido na vida financeira, se a vida espiritual está morta, está um declínio espiritual? A urgência de eu procurar a igreja, a urgência de eu procurar Jesus, não é para ter uma vida material bem-sucedida, não. A urgência de eu procurar Jesus é para ter uma vida espiritual bem-sucedida. É ter uma vida que, se eu tiver muito, eu estou com Ele em obediência e usando o que Ele me proporcionou para poder abençoar outras vidas. Se eu tenho pouco, eu também sou contente e feliz com o pouco que eu tenho, em saber que não me deu mais, porque Ele viu que eu não tinha estrutura para poder ter mais. Então devemos ser gratos a Deus em tudo. Devemos olhar em nossa volta, olhar para dentro da gente também e falar, Deus, se o que eu tenho é isso é tudo que eu preciso, porque o Senhor sabe que é o que eu preciso, é isso. Então muitos têm perdido noite e sono, muitos têm entrado em depressão, muitos têm até tentado tirar a sua própria vida, porque estão vivendo uma vida frustrada financeiramente, sonhos que não alcançam. Quando você colocar Deus como a sua prioridade, Deus começa a realizar os teus sonhos. Nesses anos todos que eu sirvo a Deus, irmãos, eu vim para a presença de Deus, eu tirei minha habilitação, que eu quis andar sempre certo. Quando eu me converti, quando eu vivia nas práticas ímpias, eu não ligava em andar com o carro sem habilitação, de qualquer jeito, todo bagunçado, não ligava. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, um dia um pastor falou bem assim, pega o meu carro, irmão Luciano, vai ali no mercado para mim. Eu falei assim, pastor, não dirige seu carro, porque eu não tenho habilitação. Se a polícia me parar, eles prendem o seu carro. Ele não pode ir lá, eu autorizo. Eu falei assim, não, o senhor autoriza, mas eu não quero. Um dia que eu tirar minha habilitação, eu vou ter o meu carro. E assim eu fiz, irmãos. Deus nunca me deixou sem carro. Deus sempre me deu algum carro para poder andar. Por quê? Porque eu procurei andar certo. Tirei minha habilitação, Deus me deu meu carro, e de lá para cá, diante de dificuldade, às vezes nós temos que vender o carro, nós passa para frente o carro, porque a dificuldade às vezes bate na porta, mas quando passa 3, 4 dias, Deus me surpreende. Deus vem e me abençoa. E sempre estou aí, rodando, andando com o carro, rodando para um lado e para o outro, levando o povo, levando no hospital, fazendo visita, buscando os irmãos que moram mais longe. E assim Deus tem cuidado, irmãos. Tem cuidado. Agora, por que eu poderia? Eu poderia, se eu quisesse hoje, estar com um carro novo, pagando um absurdo por mês, talvez fazendo como muitos pastores fazem, arrancando o dinheiro do povo, fazendo votos e mais votos, revelando e revelando, e iludindo o povo. Mas eu não quero isso, irmãos.
Deus não me deu uma oportunidade. Deus me trouxe a vida de volta. Fui para poder viver a vontade de Deus, irmãos. Fazer a vontade dEle. Todos vocês que me acompanham aqui têm liberdade. Olhe para a minha vida. Peça para Deus quem é pastor Luciano. Quem é esse homem por detrás das câmeras? Quem é ele? Quem é este homem, Senhor? Quem é esse pastor? O que ele é? Quem ele é de verdade? Deus vai te mostrar. E você tem liberdade de orar também e falar assim: Deus, conduz sempre esse pastor no centro da tua vontade. Não deixe eu olhar nem para a esquerda e nem para a direita, não. Independentemente do que ele passar ou do que ele enfrentar, nesses anos eu enfrentei tanta coisa, mas tanta coisa, que só quem está do meu lado e perto de mim que sabe. E fala: pastor, eu não sei nem como é que o Senhor está de pé. Eu falei assim: é Deus que me mantém de pé diante de tudo. Se não for Deus, irmãos, a gente tem que levantar da cama, a gente levanta. Então, muito foi nos dado, mas muito também será nos cobrado. E o inferno se levanta constantemente para poder tentar parar a nossa caminhada. Tentar parar o pastor Luciano, que tem um testemunho dado por Deus. Eu estava falando com um pastor esses dias, que outrora cria no evangelho genuíno, evangelho bibliocêntrico. E eu falei assim: pastor, então quer dizer que alguns anos atrás, quando o senhor me conheceu, que o senhor falou bem assim: Deus falou comigo que o seu testemunho é de Deus, que o senhor é de Deus, que o seu testemunho vai ser um impacto para as nações, vai alcançar multidões de almas, e tem alcançado no decorrer desses anos. Vocês não fazem ideia o tanto de almas que esse testemunho tem alcançado, vidas. Eu falei: então quer dizer que há 18 anos atrás, 17 anos atrás, meu testemunho para você é verdadeiro, verídico, e agora não é mais? E não é isso, é porque a nossa mente tem que ser inovada, e a gente entende que as gerações vai mudando, e a gente tem que mudar também a maneira de pensar. Eu falei assim: aí Deus muda a sua maneira de pensar? A palavra de Deus, ela vai mudando o decorrer das gerações, o decorrer dos anos, a palavra de Deus vai mudando. Eu falei assim: pastor, nós mudamos, porque muitos acostumou com uma vida de regalia, recebendo ofertas altas, recebendo bens materiais de pessoas que vêm na igreja e são bajuladas, e por não querer perder essas ofertas, essas coisas que recebe de empresários, de outros e outros que têm condição, então eles mudam a maneira de pregar para não ofender aquela pessoa, porque senão ele vai perder a regalia, vai perder os presentes. E nós não pode ser movido pelo povo, a gente tem que ser movido por Deus. O apóstolo Paulo disse: que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Paulo recebeu do Senhor, permaneceu com aquilo que recebeu do Senhor até o dia da sua morte. Irmãos, eu jamais vou mudar porque o povo quer que eu mude. Eu tenho que mudar por Deus. Alguma coisa em mim que Deus quer que eu mude constantemente, eu vou mudando por Deus. Agora, eu enlarguecer as portas para poder segurar uma multidão de pessoas interesseiras que gostam de holofote, de status, para poder aceitar eles dentro da casa de Deus, sem pregar contra o pecado e aceitar os seus pecados. Irmãos, tem homens que têm 2 mulheres, e pastores às vezes sabem disso, mas por ser empresário, eles passam o pano e deixam viver ali dentro da igreja como se nada estivesse acontecendo. Tu acha, irmãos, tem muitos lugares que eu vou ministrar, alguns ombreiros da nossa igreja também vai ministrar, que é só uma vez só, porque eles pregam a palavra de Deus, prega que Bíblia ainda é Bíblia, pecado ainda é pecado, e a verdade é que muitos têm se afastado de Deus, mesmo estando dentro de um templo aonde se fala de Deus. Muitos têm tido uma visibilidade de enriquecer, ficar rico, ou ter uma vida boa, estável, controlada. Evangelho, irmãos, é batalha,
É luta, é dificuldade, é aflição, mas também tem vitória. E o melhor de tudo é isso aqui. Mesmo que você sofra, mesmo que você padeça, mesmo que você talvez não compre nenhuma casa aqui nessa terra, mas tem mansões te esperando, celestiais. Mesmo que você não more em um condomínio de luxo, mas tem ruas de ouro que está te esperando. Quer ouvir uma verdade? Vale a pena permanecer perseverando até o final. Acima de tudo, lutando pela salvação, que é o bem mais precioso que nós estamos lutando dia por dia pela nossa salvação. Que Deus te abençoe, que essas palavras possam falar fortemente ao coração de todos vocês. Quer receber vídeos mais como esse? Coloca aí amém, sim pastor, eu quero. Mensagens que vêm de Deus, que toca ao nosso coração. Eu não sou nenhum poliglota, mas sou um homem que o Espírito Santo de Deus habita em minha vida e eu deixo Ele falar por mim e tocar o coração daqueles que tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Que Deus dê graça para todos vocês, que Deus dê força para todos vocês, que Deus fortifique todos vocês, que Deus firme os pés de vocês na verdade, calça todos vocês com o chinelo do Evangelho da Paz, guia e conduz os seus caminhos em toda a verdade, conduz vocês ao caminho do céu, ao caminho da vida eterna. Que Deus possa te conduzir e te dar força, para que você não venha olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas sempre está olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, que morreu, foi levado ao Gólgota, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo e está esperando eu e você para nos encontrar naquele grande dia e ele reinar com todos nós. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém.